A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Adolescentes. Já estamos na lição número 8, que traz por título: Vamos aprender com a segunda carta de Pedro. Eita glória, se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. E só peço o seguinte: se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 8 dos adolescentes do terceiro trimestre de 2025, que traz por título: Vamos aprender com a segunda carta de Pedro. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque no final deste vídeo eu vou fazer uma dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada, assim como esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso site. Pesquisa aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso site vai aparecer, você clica no menu Adolescentes. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar ajudando o seu entendimento nesta aula. E aproveita, crente, é grátis, é tudo 0800. Eita glória! Mas também, se você quiser, você pode iniciar sua aula fazendo algumas perguntas para assim verificar se a turma tem ou não conhecimento sobre a temática que será estudado. Aqui você pode perguntar: quem foi Pedro que escreveu essa segunda carta? Para quem ele escreveu? Quem já leu a carta toda? Quem pode citar um versículo? Qual o objetivo dessa carta? Para quem ele escreveu? Por que ele escreveu? Quando ele escreveu? Meu Deus, já perdeu o seu juízo, né? São perguntas para levantar uma discussão. Tanto que você que é professor nem precisa responder. Aqui é para verificar se a turma tem ou não conhecimento sobre a temática que será estudado. Pega essa dica, professor, dando seguimento. Leitura oficial está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 11, e depois capítulo 3, versículo 11 ao 15. Recomendo que você faça a leitura compartilhada com seus alunos. A mensagem, que é o nosso versículo em destaque: que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Aqui está um dos objetivos desta carta, para que os irmãos possam estar crescendo, se desenvolvendo cada vez mais na presença do Senhor. Porque cristianismo, vida cristã é crescimento. Deus te chamou para que você possa estar crescendo e se desenvolvendo na obra do Senhor. Crente que é crente não pode ficar sendo menino o tempo todo. Tem que crescer e se desenvolver. E você, adolescente, já cresceu na graça e no conhecimento? Pergunta à sua turma e deixe eles participarem. Dando seguimento. Introdução. A vinda de Cristo e a necessidade de crescimento espiritual são temas importantes a todos os discípulos de Jesus. Por esta razão, na aula de hoje, teremos a oportunidade de, a partir da segunda carta de Pedro, aprofundarmos nosso conhecimento sobre esses assuntos. Afinal, a qualquer momento, Jesus Cristo virá voltar para buscar sua igreja e temos de estar preparados. Veja só, vamos estudar mais uma carta escrita por aquele apóstolo que era próximo de Jesus, que viu a crucificação de Jesus, que viu a sua ressurreição, que foi batizado no Espírito Santo, que foi o primeiro a pregar após o derramamento do Espírito Santo e quase 3.000 almas aceitaram a Cristo. Logo, é um apóstolo que tinha experiência com Jesus.
E aqui agora ele escreve essa carta para fortalecer os irmãos e também lembrar aos irmãos que a volta de Cristo vai estar acontecendo. Agora, nós devemos estar preparados. Não se preocupe com o dia, não se preocupe com a hora, mas tenha a certeza que ele vai retornar. E a questão é o seguinte, é se eu estou preparado, se eu estou pronto, porque ele vai retornar para buscar a sua igreja. Esse foi um dos objetivos dessa carta que vamos estudar agora. Vejamos. A visão panorâmica da segunda carta de Pedro. Na saudação da carta, o autor se apresenta como Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Dessa forma, ele demonstra tanto sua humildade ao se identificar como servo, quanto a sua autoridade ao se qualificar como apóstolo de Jesus. Nós nunca podemos esquecer a nossa origem. Quem somos nós? Você pode ser professor, filho, pastor, pregador, pode ser o que for, mas, no entanto, deve ser servo de Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro escreve já a carta, na sua saudação já coloca, servo de Jesus, isso para demonstrar a sua dependência e a sua humildade, algo que está faltando hoje na vida de muitas pessoas. Eu tenho dito aqui nesse canal que hoje todo mundo quer mandar, todo mundo quer ser senhor, todo mundo quer ser autoridade, todo mundo quer alguém para estar mandando, mas que venhamos entender que o nosso papel no reino de Deus é sermos servos do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Mas ele também se apresenta como apóstolo de Jesus. Por que isso? Para mostrar sua autoridade. Porque o apóstolo teve conhecimento com Jesus, porque o apóstolo ouviu o ensinamento de Jesus, porque o apóstolo viu a morte, ressurreição de Cristo Jesus. Logo, ele tinha autoridade para falar de Cristo, porque ele conhecia muito bem. Por isso que ele se apresenta como servo, para demonstrar a sua origem e dependência de Deus, mas também como apóstolo, para deixar claro, eu tenho autoridade para falar, porque eu conheci Jesus no seu ministério, na sua morte e na sua ressurreição. Por isso, eu tenho autoridade para estar ensinando. Por isso que ele traz essa saudação. Vejamos. Para quem a carta foi escrita, a carta é direcionada a pessoas que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa. Tal declaração é abrangente e genérica, entretanto, com a ajuda do capítulo 3º desta carta, onde o autor diz que esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês, somos levados à conclusão de que os destinatários são os mesmos da primeira carta, ou seja, ao povo de Deus, principalmente aqueles que estavam sendo pressionados, perseguidos, caluniados, humilhados para negar a fé em Cristo Jesus. E aqui agora ele vai escrever essa carta para trazer à memória que Cristo Jesus vai retornar e vai buscar os fiéis. Mas, no entanto, quem for fiel tem que estar preparado. Porque quem for fiel vai estar preparado, vai estar pronto. Porque se ele tinha certeza, era da volta de Jesus. E você tem essa certeza? Será que nós estamos esperando a volta de Cristo? Nós temos essa convicção? O que faz você crer que Cristo vai retornar? Deixa aqui nos comentários e pergunta também aos seus alunos. Será que eles sabem responder? Pergunte a eles aí, anote na sua revista e faça essa pergunta para os seus alunos. Dando seguimento. Afinal de contas, por que esta carta foi escrita? Pedro escreveu essa segunda carta, provavelmente de Roma, por volta de 66 a 68 depois de Cristo, pouco antes de sua morte. Ela foi escrita devido ao problema interno na igreja local, os falsos professores e seus ensinos. O apóstolo escreveu com a finalidade de alertar os irmãos e encorajá-los a crescerem na fé e no conhecimento de Jesus Cristo. Ou seja, lá em Roma, principalmente, já havia várias pessoas, professores, doutores, pregadores, que estavam ensinando
contra os princípios bíblicos, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Então, Pedro vai escrever essa carta para fortalecer a fé dos irmãos e lembrar da necessidade de ter uma fé viva e de estar crescendo e se desenvolvendo. Em outras palavras, deixando de ser meninos, deixando de ser levado por todo o vento de doutrina e passando sim a seguir a Cristo Jesus. Quem aceitou a Jesus hoje tem que crescer, se desenvolver cada vez mais. E você, desde quando você aceitou a Jesus até hoje, você está crescendo, se desenvolvendo? E quando eu falo em crescimento aqui, não é consagração não é cargo, é maturidade espiritual. É entender que a sua vida é de Deus, é entender que você é dependente de Deus. Cada vez mais que eu entendo que eu dependo de Deus, eu estou crescendo e se desenvolvendo com a minha maturidade espiritual. E quem é maduro espiritualmente vai fugir do pecado. Eita, vai fugir da aparência do mal. Será que nós estamos conseguindo fazer tal coisa? Não sei. Pergunte aí aos seus alunos. Eita glória, ele diz que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, está gostando, entendendo, ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Se é professor da EBD, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Estou lhe dizendo, é bênção pura sem mistura. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo agora. E também, na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro. Pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Agora vamos para o nosso segundo tópico, os falsos mestres e a vinda de Cristo. Na época em que Pedro escreveu essa carta, alguns falsos mestres infiltrados na igreja local, que rejeitavam os ensinamentos de Jesus, estavam ensinando que a volta de Cristo não ocorreria. Eles fingiam ser crentes, participando da adoração pública, porém ensinavam mentiras e viviam de forma imoral. O apóstolo se opõe a eles, dizendo que a negação da vinda de Cristo e a imoralidade defendida por eles teriam consequências severas. Pedro alerta que Deus os julgará, e assim como julgou os anjos que pecaram, a sociedade da época de Noé e as cidades de Sodoma e Gomorra, de igual modo, esses falsos professores sofreriam consequências por sua má conduta. Veja só, o alimento aqui agora é forte. Lá na igreja, em Roma, já havia pessoas, professores, pregadores, dizendo o seguinte: eu sou cristão, mas, no entanto, a volta de Cristo não vai acontecer. O ensinamento está errado. Como é que Jesus vai retornar? Por que Jesus vai voltar de novo? Só se for para as pessoas matarem novamente. Deu para entender o contexto? Ou seja, muitos mestres estavam ensinando que Cristo não retornaria para buscar a sua igreja. E pior ainda, muitos tinham uma vida imoral, ou seja, não eram santos, não andavam segundo a vontade do Senhor. Por que isso? Se Cristo não vai retornar, se o arrebatamento da igreja não é uma verdade, por que então ter uma vida santa? Por que rejeitar o pecado? Por que deixar de aproveitar os prazeres deste mundo se Cristo não vai retornar para buscar uma igreja santa? É por isso que esses doutores negavam a volta de Cristo e viviam no pecado.
Mas, no entanto, meu irmão, o apóstolo Pedro escreve essa carta e traz aqui a menção de 3 povos que teve consequência dos seus pecados. Os anjos pecaram e foram castigados. A geração no tempo de Noé pecaram e sofreram também as consequências. Sodoma e Gomorra pecaram e sofreram as consequências. E vão ser vocês, mestre, que vão pecar e não vão ter as consequências? Essa foi a chamada do apóstolo Pedro para despertar a fé dos irmãos, para que estes irmãos em Roma pudessem negar esse ensinamento errado, que Cristo não vai retornar, que não precisa buscar a santificação. Está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas lá tinha professores dizendo: não precisa ser santo, porque Cristo não vai retornar. Te pergunto, essas 2 afirmações. Primeiro, Cristo não vai retornar. Você pensa dessa forma? Eita! Ah, pastor, eu penso diferente. E o que é que você pensa? E como comprovar que Cristo vai retornar para buscar a sua igreja? Pergunte aos seus alunos e deixe eles participarem. Segunda questão aqui agora. E a questão da moralidade, de rejeitar o pecado, é necessário? Não precisa? Deus não se importa com isso? Deus só quer o coração? Será que é assim mesmo? Pergunte aos seus alunos e faça a discussão sobre essas 2 temáticas. Se a volta de Cristo vai acontecer ou não e se há necessidade de ter uma vida santa diante de Deus. Pergunta e deixa eles participarem. Dando seguimento. Além de informar que haverá certamente um juízo para aqueles que são infiéis a Jesus, Pedro faz questão de destacar o cuidado de Deus com aqueles que lhe são fiéis, como foi o caso de Ló. Mas não apenas isso. O apóstolo ensina que a suposta demora no cumprimento da promessa da vida de Jesus Cristo não deve ser entendido como um atraso, como também não é motivo para descrédito da promessa. Os seguidores de Cristo precisam compreender que esse tempo de espera é uma demonstração da paciência divina, a fim de que ninguém se perca. O tempo de espera é uma demonstração da paciência de Deus. Deus deseja que ninguém se perca. Jesus voltará no tempo determinado por Deus. Então veja só, esses mestres estavam dizendo o seguinte: Cristo não vai retornar para buscar a sua igreja. Por isso, vamos viver uma vida de pecado, de imoralidade. Então, o apóstolo Pedro, que conhecia muito bem a Cristo e também as Escrituras, traz à tona que se Deus castigou os anjos que pecaram, se Deus castigou Sodoma e Gomorra, se Deus castigou a geração de Noé, não vai estar castigando aqueles que rejeitaram a Cristo Jesus e vivem na imoralidade? Então Pedro traz à tona essa questão. E depois, para acalmar o coração dos fiéis, ele lembra de Ló, o qual Deus preservou, Deus guardou a vida de Ló. Ou seja, aqueles que têm uma vida santa, aqueles que agradam a Deus, vão ser guardados e protegidos por ele. Pedro também vai trazer à tona dizendo que muitos estão dizendo, pregando, que a volta de Cristo está demorando muito e por isso ele não vai retornar. Ele escreve a carta dizendo que essa demora, na verdade, é o amor de Deus, é a longanimidade do Senhor, porque ele não quer que nenhum dos seus filhos venha se perder. Então não é que Deus esteja demorando, não é porque não vai acontecer. Deus está dando tempo para que os nossos familiares, para que os nossos amigos, os nossos conhecidos possam se arrepender dos seus pecados. Então, Cristo não veio até hoje dando oportunidade para que a humanidade possa se converter. Porque, meu irmão, depois da volta dele, não vai adiantar chorar, não vai adiantar reclamar. Então, Pedro escreve essa carta para fortalecer a fé deles e dizer: Cristo não retornou até agora porque está dando oportunidade para que as pessoas possam se arrepender e assim serem salvos para a glória de Deus. E você pensa dessa forma? E seus adolescentes? Qual o pensamento deles? Anotem na sua lição e pergunta a eles: por que será que Cristo ainda não retornou? Será que ele está demorando?
Será que ele não vai retornar mais ou está dando oportunidade para que o homem, o pecador, possa se arrepender e também ser salvo? Afinal de contas, a vontade de Deus é para que todos sejam salvos. Por esta razão, nós devemos interpretar o tempo pela perspectiva de Deus, pois seu dia virá como ladrão. Não podemos relaxar espiritualmente ou duvidar de sua volta, mas precisamos estar preparados e cheios de expectativas acerca do cumprimento da promessa. Nosso papel é continuar sem mancha e sem culpa, e rejeitando todo engano e imoralidade. Ao invés de ficarmos especulando o dia da volta de Jesus, devemos continuar vivendo de maneira santa, aguardando o bem-aventurado dia de sermos arrebatados e levando o evangelho até os confins da terra. Não podemos relaxar espiritualmente ou duvidar da volta de Jesus. Precisamos estar preparados e viver de maneira santa. Tem muitas pessoas querendo adivinhar, saber qual o dia da volta de Jesus. Mas, no entanto, Jesus foi tão sábio que não revelou, não disse o dia da sua volta. Por quê, pastor? Senão as pessoas só seriam cristãs na semana e no dia que ele retornaria. Para você ver, no ano de 2000, eu não sei se você lembra ou se você era vivo, mas no ano de 2000, 99 para 2000, tinha a conversa que Cristo Jesus retornaria nesse ano, 99 para 2000. Meu irmão, nessa virada de ano, 99 para 2000, o que teve de pessoas não cristãs passando o tempo todo, passando o ano na igreja, nem participaram das festividades na virada do ano. Todo mundo foi para a igreja buscar Deus, pedir misericórdia, porque tinha a conversa que Jesus retornaria para buscar a sua igreja na virada do ano 99 para 2000. As igrejas ficaram cheias de pessoas, mas no entanto aconteceu a virada e Cristo não retornou. O que foi que o povo fez? Foi tudo para o mundo viver as suas vidas afastadas do Senhor. Então imagine só, se Cristo falasse, revelasse o dia da sua vinda, eita, e você seria crente assim mesmo? Se você soubesse do dia da volta de Jesus, por exemplo, daqui ainda 50 anos, mesmo assim você teria uma vida santa? Mesmo assim você rejeitaria o pecado? Mesmo assim você seria cristão? Ou você deixaria para ser cristão só quando fosse velho? Deixa aqui nos comentários. Tem muitas pessoas que falam assim, eu tenho vontade de ser cristão, mas eu sou muito novo, eu sou muito jovem, eu sou adolescente ainda, eu tenho muita coisa para aproveitar. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim. Muitos deles já morreram e já estão sentenciados, afastados do Senhor, porque não quiseram aceitar Jesus, ou até mesmo aceitaram, mas no entanto deixaram, não quiseram a vida santa diante do Senhor. E você seria cristão se soubesse o dia e a volta de Cristo? Por exemplo, daqui a 50 anos, deixa aqui nos comentários e faça também esse questionamento com seus alunos. Terceiro tópico, crescer é nossa vocação. Crescer na fé deve ser um compromisso de todos os cristãos. Ninguém pode ser criança a vida inteira. De igual modo, aqueles que nasceram na fé devem crescer gradativamente. Afinal de contas, se a vida há necessidade de crescimento, e essa é uma realidade tanto biológica quanto espiritual. Pedro afirma que tudo o que precisamos para o desenvolvimento de nossa vida cristã está em Deus, de maneira que todas as nossas carências e ausências podem e devem ser supridas no Senhor, que coloca à nossa disposição um reservatório inesgotável de recursos espirituais para nossa substância, missão e crescimento da fé. Ou seja, Deus nos chamou para que nós possamos estar crescendo e se desenvolvendo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo. A velha vida se passou e tudo se fez novo. Mas, no entanto, se nós estamos vivos, precisamos crescer e se desenvolver na graça e no conhecimento. Não existe a possibilidade de nascer de novo e passar a vida toda sendo criança, sem maturidade, sem responsabilidade, sem compromisso. Todos aqueles que aceitaram a Jesus vão crescer, vão gerar frutos,
vão ser canal de bênção para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua escola, para os seus vizinhos, para os seus amigos. Porque a chamada de Deus é de crescimento. Deus te chamou para que você possa crescer e se desenvolver. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é necessário estar na presença de Deus. Você, por exemplo, que é adolescente, foi chamado para crescer, para se desenvolver, para estar ampliando os seus conhecimentos. Nada de ficar parado. Deus não nos chamou para ficarmos parados. Deus não nos chamou para ficarmos no banco. Deus te chamou para que pudesse estar crescendo na graça e no conhecimento. E você está crescendo? Deixa aqui nos comentários. O propósito de Deus é nos transformar à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. E por isso, precisamos entender que todo crescimento, inclusive espiritual, exige também esforço e disciplina de nossa parte. O crescimento exigirá que façamos todo o possível para desenvolvermos virtudes como a fé, a bondade, o crescimento, o domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a amizade cristã e o amor, pois tal crescimento resultará em uma vida frutífera, com discernimento e firmeza. Ao invés de darmos ouvidos a falsos mestres e pregações e ensinos mentirosos, somos desafiados pelo apóstolo Pedro a crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fé, base de nossa fé cristã. Virtudes essenciais para o crescimento, domínio próprio e perseverança, disciplina necessária para o amadurecimento, devoção, amizade, cristã e amor, expressões máximas da maturidade espiritual. Ou seja, enquanto cristão, hoje, você é melhor do que ontem? Enquanto você é cristão, você está crescendo? Quem era você há um ano atrás? Quem é você agora? O que você fazia na igreja e o que você faz agora? Com relação até mesmo comportamento e atitudes. Maturidade espiritual. Ah, pastor, mas eu sou um adolescente. Mesmo sendo adolescente, você precisa ser um adolescente de Deus. Isso mesmo. Tem que ter compromisso com a sua palavra. Tem que ter compromisso com o reino dele. Tem que ter compromisso com a pregação do evangelho. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim de coragem, de força. O Espírito de Deus que está agindo sobre a nossa vida vai nos dar coragem e vai fazer de tudo para que nós possamos crescer e se desenvolver. Agora o medo, o pecado, as mentiras, tudo isso vão nos afastando do Senhor. Precisamos tomar cuidado às pessoas que estão nos ensinando. As pessoas que estão nos orientando são pessoas de Deus, pessoas que têm compromisso com a palavra. Você cada dia mais está sendo um cristão melhor ou está diminuindo? Orava mais, lia mais, ia mais para a igreja, não perdia EBD. E agora, como é que está a sua vida? Melhorou? Piorou? Faça o questionamento aos seus alunos e deixa a turma pegar fogo. Vejamos. Conclusão. A segunda carta do apóstolo Pedro tem uma mensagem poderosa para nós. Precisamos continuar crendo na volta de Jesus Cristo. Precisamos nos manter fiéis ao evangelho do Mestre e continuar nos dedicando a crescer na fé e no conhecimento de Deus. Crer na volta de Cristo, manter a esperança viva em nossos corações. Fidelidade ao evangelho, permanecer firmes nos ensinamentos de Jesus, crescer na fé, busca continuamente o crescimento de Deus. Ou seja, precisamos crer na volta de Cristo e esperar com alegria, com disposição, com vida no altar, buscar constantemente a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Presta atenção, precisamos ter uma vida santa diante do Senhor. E essa vida santa diante do Senhor vai fazer com que nós vamos crescer, se desenvolver em maturidade, em conselhos, em vida no altar, em serviço. Cada vez mais vamos estar servindo melhor, porque estamos esperando a volta de Cristo, porque estamos vivendo a vida santa diante do Senhor. Então, se você está esperando a volta de Cristo e tem uma vida santa, tem crescimento de Deus na sua vida, tem desenvolvimento de Deus para a sua vida. Você crê? Deixa aqui um brado de glória, por gentileza. Eita maravilha! Eu já agradeço a você que está conosco, que é inscrito, que é membro, que você possa conversar com os seus alunos. É uma aula de despertar neles o desejo da leitura, da separação do pecado e de estar crendo na volta de Jesus.
Nunca deixe essa chama apagar no seu coração. Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E eu vou. E você também vai? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ser arrebatado em nome de Jesus. Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Agora te lembrando, chegou o momento da nossa dinâmica que está sensacional. Você vai gostar dessa dinâmica, por isso, fica com a dinâmica. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 8 dos adolescentes do terceiro trimestre de 2025, que traz por título Vamos aprender com a segunda carta de Pedro. Sem demora nenhuma, fica com a nossa dinâmica. Veja só. Já que essa carta está falando acerca da Bíblia Sagrada, da Palavra do Senhor, dos falsos mestres, isso vai deixando claro que nós precisamos ter conhecimento da Palavra do Senhor. Por isso, já separei aqui para vocês alguns versículos conhecidos desta carta. Olha, versículos conhecidos da carta de Pedro. Só que você vai fazer o seguinte, você vai levar também um bombom, uma caixa de bombom ou de bis para a sua turma. Veja só, você vai precisar para essa dinâmica ter essa relação de versículos conhecidos da Epístola de 2 Pedro, levar também para a sua turma uma caixinha de bis ou de bombom, de acordo com a quantidade de aluno que você tiver, tá bom? Chegando lá, você vai pegar essa relação. Lembrando, essa relação e toda essa dinâmica digitada, vou colocar lá no nosso blog. Pega o endereço aí, www.descomplicandoateologiaebd.com. Você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada com essas referências e também uma explicação por escrito. É só colocar no Google Descomplicando a Teologia, o nosso blog vai aparecer e você clica lá no menu Adolescentes, tá bom? Então veja só como fazer essa dinâmica. No final da sua aula, você vai pegar a caixa de bombom, deixar sobre a sua mesa e você vai informar o seguinte, olha, eu tenho aqui alguns versículos interessantes e conhecidos da Epístola de Pedro. E eu vou falar aqui agora o versículo. Olha, você não vai ler o versículo. Você vai citar a referência aonde está o versículo. E seus alunos vão precisar procurar esse versículo, fazer a leitura e ter que explicar. O aluno o quê? Achar primeiro que ler o versículo e trazer uma explicação, você vai dar um bombom, um chocolate. Olha, mas presta atenção, você só vai falar o versículo. Por exemplo, né? Veja os versículos em destaque. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir as suas promessas, mesmo que alguns a julguem. É conhecido esse versículo, né? 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 9. Outro também bastante conhecido. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tá bom? Conhecido também. Você vai pegar a referência e não o versículo. Também 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina. Também conhecido, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, prometendo-lhe liberdades, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que domina. Ainda, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Olha, escatológico, hein? E por fim, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Assim temos ainda mais firmes a palavra dos profetas, e vocês a farão bem se a ela prestarem atenção. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Então veja só, você vai chamar toda a sua turma, né? Colocar em círculo e vai informar, olha, eu trouxe aqui alguns versículos conhecidos da segunda carta de Pedro. Eu vou falar a referência do versículo e vocês vão precisar ler, e vocês vão precisar abrir a Bíblia Sagrada, procurar o livro, procurar o versículo e fazer a leitura. Quem conseguir fazer isso primeiro vai ganhar um chocolate. Aí você cita, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Eles vão ter que procurar, vão ter que ler e trazer uma explicação. Aquele que fez todo esse processo, você vai dar um chocolate. E aí passa agora, vamos agora para o segundo versículo. Fecha a Bíblia Sagrada, todo mundo aí com a Bíblia Sagrada fechada e deixa sobre sua mesa. Porque eu não quero ninguém pescando aqui, viu? Aqui é coisa de crente que vai morar no céu. Aí deixa a turma assim preparada. Mas primeiro, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo.
Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Eita glória, estou lhe dizendo, é bênção pura sem mistura. Se você quiser ser membro para assim receber todo o nosso suporte, vou deixar aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo, pois estamos fornecendo para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, a lição comentada, a lição descomplicada, a dinâmica digitada, enviamos também resumos, são diversos materiais. Escala, videochamada, atividades. Enviamos materiais tanto para você que você possa estar estudando, como também atividades que possa enviar para os seus alunos. Ou seja, é um material completo para que você possa estar estudando e materiais também que você possa enviar para os seus alunos. Porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Caso você queira ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Aí você fala a segunda referência. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Valendo. Eles vão procurar, abrir a Bíblia Sagrada, procurar o livro de Pedro, achar referência, fazer leitura e vão ter que explicar. E assim sucessivamente. Aí, se o aluno fez todo esse processo, você vai dar um chocolate, vai dar um bombom, salva de palmas, um aleluia, glória a Deus, mistério. Irmãos, a nossa intenção é movimentar essa turma. Tenha certeza, vai pegar fogo. Por isso que eu acho melhor do que você levar o versículo pronto. Tá bom? Se você quiser, presta atenção, né? Se você quiser também, você já pode levar o versículo pronto. Se você quiser, o que você faz? Pega os versículos já prontos, já escrito em tira, pega o versículo e coloca em tiras. E você vai pegar esses versículos e colocar sobre a sua mesa, tá bom? Sobre a sua mesa. E você vai formar, né? Aqui tem 7 versículos conhecidos da Epístola de Pedro. Se você tiver mais alunos, pode colocar mais outros versículos também. Fica à vontade. Então veja só, nessa segunda opção, coloca os versículos aqui sobre a sua mesa e você vai informar. Vocês vão precisar vir aqui, pegar o versículo e trazer uma explicação. Agora vai ser todo mundo de uma vez só. Todo mundo de uma vez vai vir cá na frente e vai ter que pegar o versículo. Mas o versículo que você pegar, você vai precisar explicar. Meu Deus do céu, viu? Que expectativa. Se o aluno veio na frente, explicou, você vai ganhar um chocolate. Pode até falar, viu? Mesmo que a explicação não esteja tão correta assim, né? Incentiva o aluno a participar, tá bom? Mesmo que a resposta não seja tão correta assim, não seja um curso teológico, mas vai precisar explicar um pouquinho o versículo. Quem participar, chegou, pegou, leu, explicou, vai ganhar um chocolate, tá bom? Pronto. Aí você coloca sobre a sua mesa vários versículos. Você vai colocar sobre a sua mesa os versículos principais do livro de 2 Pedro. Coloca sobre a sua mesa. Aí você diz, valendo. Quando dizer assim, valendo, todo aluno vai vir pegar aqui, meu irmão, tira um pedacinho de papel com o versículo. Pronto. Todo mundo pegou? Pegou. Olha, agora vocês vão precisar ler essa tira e trazer uma pequena explicação, tá bom? Vou dar 2 minutos aí para vocês estudarem um pouquinho. Só 2 minutos. Aqui é sem demora, viu? Vou dar 2 minutos para vocês pensarem um pouquinho o que é que vocês vão falar nesse versículo. Tudo isso, irmãos, é a forma dinâmica de você participar com seus alunos, envolver seus alunos, bater uma discussão legal, uma referência, meditação da palavra, abrir a Bíblia Sagrada, meditar, explicar, dar um tempo para que eles possam meditar um pouquinho, conversar um com o outro. Tudo isso, irmãos, você vai estar ajudando a sua turma, tá bom? Então, após esses 2 minutos, você vai perguntar de um em um. João, você pegou qual versículo aí, por gentileza? João vai ler a referência, lê também o versículo e vai trazer uma explicação. Após isso, ele vai ganhar aquele chocolate abençoado. Vamos para o nosso segundo aluno. Você agora, Camila. Você pegou o que aí, Camila? A Camila vai ler o versículo e trazer uma explicação. Pastor, se eu não tenho chocolate, o que eu faço? Salva de palmas em nome de Jesus, parabéns, Deus te abençoe. Meus irmãos, a falta de chocolate não vai impedir você fazer essa atividade nenhuma
Como eu tenho dito, a nossa intenção aqui é estar descomplicando, estar te ajudando a realizar esta obra, tá bom? Só peço o seguinte, se você gostou e vai fazer, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, curso básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.